Há um momento em que o riso se transforma em choro. Há um instante em que a zombaria se converte em lamento. E esse momento está mais próximo do que muitos imaginam. Enquanto o mundo caminha distraído, entretido por prazeres vazios e promessas passageiras, uma verdade eterna se aproxima com a certeza do amanhecer. O retorno de Jesus Cristo não é uma fantasia religiosa, não é uma criação de homens assustados, mas é a promessa solene do próprio Deus registrada em sua palavra sagrada. Hoje, você vai compreender por que tantos zombam daquilo que deveriam temer, e por que aqueles que buscam a verdade estão despertando para a realidade dos últimos dias. Enquanto você ouve esta mensagem, já deixe seu amém nos comentários e se junte a essa comunidade de buscadores da verdade, clicando em inscrever-se para não perder as próximas revelações da Palavra de Deus. Esta pode ser a mensagem que o Espírito Santo usa para despertar sua alma do sono espiritual. Desde os tempos antigos, a humanidade tem demonstrado uma tendência perigosa: rir daquilo que não compreende e zombar daquilo que deveria reverenciar. Nos dias de Noé, enquanto aquele homem justo construía uma arca gigantesca sob o comando direto de Deus, o povo ao seu redor ria, zombava, fazia piadas e seguia com suas vidas como se nada estivesse prestes a acontecer. Eles comiam, bebiam, casavam e se davam em casamento, completamente alheios ao juízo divino que se aproximava como nuvens escuras no horizonte. A Bíblia nos conta que Noé pregou por 120 anos, advertindo sobre o dilúvio vindouro, mas seus apelos foram recebidos com escárnio e desprezo. Conforme está escrito em Gênesis capítulo 7 versículos 21 a 23, e expirou toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave como de gado, e de feras, e de todo réptil que se arrasta sobre a terra, e de todo homem. Tudo o que tinha fôlego de espírito de vida em seus narizes, tudo o que havia em terra seca, morreu. Assim foi destruído todo ser vivente que havia sobre a face da terra, desde o homem até ao animal, até ao réptil, e até a ave dos céus, e foram extintos da terra, e ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. Aqueles que riram de Noé choraram quando as águas começaram a subir. Aqueles que o chamaram de louco bateram desesperados nas portas da arca quando perceberam que ele estava certo. Mas era tarde demais. A porta havia sido fechada pela própria mão de Deus. O tempo da graça havia terminado. O momento da decisão havia passado. E o que restou foi apenas o lamento eterno de quem teve a chance e a desperdiçou. Jesus Cristo, o próprio Filho de Deus, falou sobre seus dias comparando-os exatamente aos dias de Noé. Em Mateus capítulo 24 versículos 37 a 39, ele declarou: "E, como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio, e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem." Perceba a gravidade dessas palavras. Jesus não está fazendo uma comparação casual. Ele está revelando um padrão profético. Ele está mostrando que a geração que presenciará seu retorno será exatamente como a geração de Noé, distraídas, zombeteira, descrente e completamente despreparada. E quando olhamos para o mundo ao nosso redor hoje, quando observamos a sociedade em que vivemos, quando analisamos os sinais que se multiplicam diante de nossos olhos, como podemos negar que estamos vivendo exatamente nesses dias? O que Deus revelou naquele tempo, Ele ainda revela hoje. As profecias não são palavras mortas escritas em páginas antigas. São promessas vivas, respirando nas páginas da Escritura, aguardando seu cumprimento no tempo determinado pelo Pai Celestial. E esse tempo está se aproximando com uma rapidez que deveria fazer cada coração sóbrio se voltar para Deus em arrependimento e busca sincera. Mas por que as pessoas riem? Porque o mundo zomba da ideia do retorno de Cristo e do fim dos tempos. A resposta está em 2 Pedro capítulo 3 versículos 3 e 4, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores com zombaria, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. A própria zombaria é um sinal profético. O próprio escárnio confirma que estamos nos últimos dias. Quando você vê pessoas ridicularizando a fé, desprezando as Escrituras, zombando da ideia do juízo divino, não se surpreenda. Não se ofenda. Reconheça que isso foi profetizado há 2000 anos. O Espírito Santo, através do apóstolo Pedro, já havia advertido que nos últimos dias viriam aqueles que andariam segundo seus próprios desejos,
negando o retorno de Cristo e a realidade do juízo vindouro. Mas a palavra de Deus não muda conforme a opinião humana. A verdade eterna permanece firme, quer os homens creiam ou não. Em Mateus capítulo 24 versículo 35, Jesus declarou: "O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar." Isso significa que cada promessa, cada profecia, cada advertência registrada nas Escrituras se cumprirá com absoluta precisão, independentemente do que o mundo pense ou diga. Estamos vendo sinais se cumprindo diante dos nossos olhos, e é hora de despertarmos espiritualmente. Guerras e rumores de guerras, nações se levantando contra nações, terremotos em vários lugares, pestilências, fome, aumento da iniquidade, o amor esfriando, o evangelho sendo pregado a todas as nações. Esses não são eventos aleatórios. São os sinais específicos que Jesus mencionou em Mateus capítulo 24 como indicadores da proximidade de sua vinda. Em Mateus capítulo 24 versículos 6 a 8, Jesus disse: "E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos, em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio de dores." O princípio de dores. Como as contrações de uma mulher prestes a dar à luz, os sinais se intensificam, tornam-se mais frequentes, mais dolorosos, anunciando que o momento culminante está próximo. Vivemos numa era em que a tecnologia nos permite ver instantaneamente o que acontece em qualquer parte do mundo. Terremotos devastadores, conflitos armados, crises humanitárias, pandemias globais. Tudo isso se desenrola diante de nossos olhos em tempo real, e ainda assim muitos permanecem cegos espiritualmente, incapazes de discernir os tempos. Mas há algo ainda mais profundo e perturbador que precisamos compreender. Jesus não falou apenas sobre sinais externos no mundo físico. Ele advertiu sobre um endurecimento espiritual que tomaria conta dos corações humanos nos últimos dias. Em Mateus capítulo 24 versículo 12, ele disse: "E, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará." Olhe ao seu redor. A iniquidade não apenas existe, ela se multiplica. O que antes era considerado pecado agora é celebrado. O que antes era vergonhoso agora é motivo de orgulho. As fronteiras entre o certo e o errado foram apagadas, e cada pessoa faz o que parece bem aos seus próprios olhos. E como consequência desse aumento desenfreado da maldade, o amor verdadeiro, aquele amor sacrificial que se importa genuinamente com o próximo, tem esfriado nos corações. As pessoas tornaram-se frias, egoístas, voltadas apenas para seus próprios interesses e prazeres. Essas palavras ecoam com força nos dias em que vivemos. Nunca na história humana a humanidade teve tanto conhecimento, tanta tecnologia, tanta capacidade de comunicação, e ao mesmo tempo nunca esteve tão distante de Deus. Nunca houve tanta informação disponível sobre a Bíblia, e ao mesmo tempo nunca houve tanta rejeição deliberada da verdade divina. Mas existe um versículo que muitos preferem ignorar, um versículo que deveria manter cada alma desperta e vigilante. Em Mateus capítulo 24 versículo 36, Jesus disse: "Porém daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai." Isso significa que não há data marcada que possamos calcular, não há fórmula matemática que revele o momento exato. O dia e a hora permanecem ocultos na sabedoria soberana de Deus. Mas isso não significa que devemos viver despreocupados. Pelo contrário. No versículo seguinte, Mateus capítulo 24 versículo 42, Jesus ordena: "Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor." A incerteza sobre o momento exato não é um convite à negligência, mas um chamado urgente à vigilância constante. É justamente porque não sabemos quando ele virá que devemos estar sempre preparados, vivendo cada dia como se fosse o último, mantendo nossa fé acesa, nosso coração puro, nossa vida alinhada com a vontade de Deus. Imagine a tragédia de passar a vida inteira rindo das advertências divinas, zombando dos que levam a fé a sério, vivendo segundo seus próprios desejos sem nenhuma consideração por Deus, e então, no momento inesperado, ouvir o som da última trombeta. Em 1 Tessalonicenses capítulo 4 versículos 16 e 17 está escrito: "Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares,
e assim estaremos sempre com o Senhor. Para aqueles que estiverem em Cristo, que mantiveram sua fé, que perseveraram até o fim, esse será o momento mais glorioso de toda a existência. Mas para aqueles que rejeitaram, que zombaram, que viveram como se Deus não existisse, esse será o início de um tormento indescritível. O riso se transformará em choro. A zombaria se converterá em desespero. E não haverá segunda chance. Jesus contou uma parábola profundamente relevante para nossos dias. Em Mateus capítulo 25 versículos 1 a 13, ele falou sobre 10 virgens que aguardavam a chegada do noivo. 5 eram prudentes e levaram azeite extra para suas lâmpadas. 5 eram insensatas e não se prepararam adequadamente. Quando o noivo demorou, todas adormeceram. Mas à meia-noite, ouviu-se um clamor: aí vem o esposo. Saí-lhe ao encontro. As prudentes levantaram-se, prepararam suas lâmpadas e estavam prontas. As insensatas perceberam que seu azeite havia acabado e correram desesperadas para tentar comprar mais. Mas enquanto elas estavam fora, o esposo chegou, as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e a porta foi fechada. Quando as insensatas voltaram e bateram na porta, a resposta que receberam foi terrível: em verdade vos digo que vos não conheço. Jesus encerra essa parábola com uma advertência solene em Mateus capítulo 25 versículo 13. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Essa parábola não é sobre pessoas más versus pessoas boas. Todas as 10 eram virgens, todas aguardavam o esposo, todas tinham lâmpadas. A diferença estava no preparo, na vigilância, na seriedade com que levaram a expectativa do retorno. Algumas se prepararam. Outras presumiram que haveria tempo. Você está preparado? Sua vida está em ordem diante de Deus? Se Jesus voltasse hoje, neste exato momento, você estaria entre os que entram ou entre os que ficam do lado de fora? Essas não são perguntas para gerar medo paralisante, mas para provocar um despertar espiritual genuíno. Deus não deseja que ninguém se perca. Em 2 Pedro capítulo 3 versículo 9 está escrito: o Senhor não retarda sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Cada dia que passa não é um sinal de que Deus esqueceu sua promessa, mas uma demonstração de sua paciência e misericórdia, oferecendo mais uma oportunidade para que as pessoas se arrependam e voltem para Ele. Mas essa paciência não durará para sempre. Haverá um último dia de graça. Haverá um momento final em que a porta se fechará, assim como se fechou na arca de Noé, assim como se fechou na parábola das 10 virgens. O arrependimento genuíno não pode ser adiado. A decisão de seguir a Cristo não pode esperar por um momento mais conveniente. Em 2 Coríntios capítulo 6 versículo 2, a palavra declara: eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Não amanhã. Não quando as circunstâncias melhorarem. Não quando você se sentir mais preparado. Agora. Hoje. Neste momento em que o Espírito Santo está falando ao seu coração. Aqueles que estão rindo hoje não compreendem a seriedade do que está por vir. Eles não entendem que estão brincando com fogo eternos, zombando de uma realidade que um dia os confrontará de forma inescapável. Mas ainda há tempo. Enquanto a vida, enquanto o Espírito Santo está convencendo, enquanto a graça ainda está disponível, há possibilidade de mudança, há oportunidade de salvação. Jesus não voltará como um bebê indefeso numa manjedoura. Ele não retornará como o servo sofredor que foi humilhado e crucificado. Ele virá como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, em poder e grande glória. Em Apocalipse capítulo 1 versículo 7 está escrito: eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim. Amém. Todo olho o verá. Não haverá como negar, como ignorar, como escapar. Aqueles que o rejeitaram, que zombaram, que perseguiram seus seguidores, que viveram como se ele não existisse, todos se lamentarão. Mas para os que creram, para os que perseveraram, para os que mantiveram sua fé acesa mesmo nas noites mais escuras, será o momento de suprema redenção e alegria indizível. A mensagem do Evangelho não é complicada. Deus nos amou tanto que enviou seu único Filho para morrer em nosso lugar, carregando nossos pecados na cruz, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Conforme João capítulo 3 versículo 16 declara: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito,
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não é sobre seguir rituais religiosos. Não é sobre pertencer a uma denominação específica. Não é sobre ser perfeito ou nunca cometer erros. É sobre reconhecer que somos pecadores carentes da graça divina, que não podemos nos salvar por nossos próprios esforços, e que Jesus Cristo é o único caminho, a verdade e a vida. É sobre entregar sua vida a Ele, abandonar seus pecados, e seguir seus ensinamentos com um coração sincero e transformado. O tempo está se esgotando. Os sinais estão ao nosso redor. A história está se aproximando de seu clímax profético. E cada um de nós precisa fazer uma escolha. Vamos levar a sério as advertências de Deus ou vamos continuar vivendo como se nada estivesse prestes a acontecer? Que o Espírito Santo desperte em nós o desejo de permanecer firmes até o fim, vivendo com sabedoria, vigilância e fé inabalável no Senhor que prometeu voltar. Se esta mensagem falou ao seu coração e te aproximou de Deus, manifeste isso com um like e compartilhe com alguém que precisa ouvir esta palavra. E se desejar apoiar este ministério, clique no botão Valeu Demais aqui abaixo do vídeo, ele tem o ícone de um coração com cifrão, e contribua com qualquer valor, de coração, como forma de gratidão a Deus. Você também pode fazer parte do nosso clube de canais, clicando em Seja Membro, e assim nos ajudar a continuar levando a palavra do Senhor a milhares de pessoas. Que o Senhor te abençoe, te fortaleça e te prepare para os dias que virão. Amém.